Após o Ministério Público oficiar a Câmara Municipal que ajuizou a ação de improbidade administrativa contra o prefeito Elvésio Reis, o Legislativo colocou em votação a deliberação sobre a denúncia. Com apenas 4 votos favoráveis à abertura de uma investigação por parte dos vereadores Cabo Zanola, Fábio da Silva, Igor Sandin e Jânia Costa, o processo foi arquivado na Câmara. O Ministério Público manda para a presidência da Câmara, uma denúncia dizendo que a Câmara deveria, analisar o processo se cassaria ou não o prefeito. A cassação é a Câmara que faz. Ele pediria o afastamento do prefeito, que ele vai pediu para a juíza, E quem vai definir é a juíza, e manda para a Câmara. No caso aqui, nós votamos aqui se a gente aceitaria ou não a denúncia do Ministério Público. Para aceitar, teria que ter a maioria de votos. Então, os vereadores, a maioria, entendeu que que não aceita essa denúncia, que essa denúncia não compete à Câmara caçar o prefeito, É isso que a Câmara definiu. Se fosse votado a favor, aí havia o processo. Mas votou contrário, então a Câmara não aceita o processo de cassação e, portanto, arquiva aqui. Agora, lá no Ministério Público, continua lá com suas defesas e etc. O vereador Fábio da Silva discordou da decisão da Câmara Municipal de não abrir uma investigação sobre o caso. Segundo ele, o que está em questão não é apenas a retirada do asfalto na rua Santo Antônio, como determinou o Ministério Público, mas o não acatamento do prefeito a uma ordem judicial. A Câmara optou por não fazer nem investigação, se furtando a sua responsabilidade. O Ministério Público é quem disse que o prefeito cometeu ilegalidade, que o prefeito não respeita as leis do país e que o prefeito não acata a ordem judicial. A fala não é minha, a fala é do próprio Ministério Público, que eu apenas quis reproduzir para que os colegas pudessem pensar um pouco melhor. Mas nós fomos vencidos, a Câmara entendeu, por sua maioria, que não deveria investigar o prefeito, que não teria nenhum problema em descumprir a lei, que o prefeito não teria nenhum problema em não acatar a ordem judicial. Agora, é complicado, porque as pessoas, quando deixam de pagar os seus impostos, a própria prefeitura encaminha para a justiça para cobrar essas pessoas. Por quê? Se as pessoas não pagam impostos, se elas desrespeitam as leis, elas são punidas por isso. E a Câmara, em sua maioria, definiu que o prefeito pode fazer isso. O cidadão comum não pode descumprir a lei, mas o prefeito, aquele que deveria ser o primeiro a dar o exemplo, aquele que deveria ser o primeiro a cumprir todas as leis, a não desobedecer a ordem judicial, ele faz, e a maioria dos vereadores entende que isso não tem problema. O problema é só o cidadão comum. Eu fico muito chateado com isso, porque os homens e as mulheres públicas devem dar exemplos. Nós somos os primeiros a respeitar as leis desse país. E assim é que se faz a democracia. Mas respeitamos também a decisão da Câmara, que democraticamente achou que o prefeito pode fazer o que quer nessa cidade. Caso o Legislativo tivesse aceitado a denúncia, uma comissão seria formada para investigar o processo. Denúncia aí, nós teríamos que abrir uma comissão processante, tipo uma CPI, Não é CPI não, comissão processante, e aí escolheria 3 vereadores através de sorteio, e esses 3 abririam um processo com o presidente, um relator e um membro, e aí faria todo um processo e depois traria para o plenário, então votar se cassaria ou não o prefeito. Era esse o processo que seria feito caso fosse aceita a denúncia.